Imagine só comigo por um momento, e se eu te contasse que existem profecias antigas que previram com precisão detalhes sobre o papado de Francisco? Pense bem. E se essas mesmas profecias apontassem para eventos significativos envolvendo seu falecimento? O que você diria se descobrisse que essas conexões foram registradas séculos antes de Francisco sequer nascer? Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a graça e o favor de Deus estejam sobre suas vidas e famílias. Eu sou João Lima e você está assistindo ao canal Entre o Céu e a Terra, onde exploramos as fascinantes conexões entre história bíblica, profecias e os acontecimentos dos tempos atuais. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos reveladores. Deixe também o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. O conteúdo de hoje certamente vai despertar muitas reflexões importantes. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita discussão entre estudiosos da Bíblia e especialistas em profecias: a morte do Papa Francisco e as profecias que supostamente previram seu fim. Vamos examinar documentos históricos, textos proféticos e estabelecer conexões com as escrituras sagradas. Como arqueólogo e teólogo, tenho dedicado anos ao estudo de profecias antigas e sua relevância para os tempos atuais. E o que descobri sobre o Papa Francisco é verdadeiramente intrigante. As Escrituras nos ensinam em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ao longo da história, Deus tem usado profetas e sinais para alertar seu povo sobre eventos futuros. E quando examinamos certas profecias à luz dos acontecimentos recentes envolvendo o Papa Francisco, encontramos paralelos surpreendentes que não podem ser ignorados. Existem principalmente 3 fontes proféticas que vamos analisar hoje. A famosa profecia dos papas atribuída a São Malaquias, as visões de Nossa Senhora de Fátima e certas passagens bíblicas que parecem apontar para eventos significativos em nossa era. Cada uma delas contém elementos que parecem descrever aspectos do papado de Francisco e indicações sobre seu fim. O que torna essas conexões ainda mais fascinantes é como elas se entrelaçam com eventos históricos e decisões tomadas durante o papado de Francisco. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar com vocês revelações surpreendentes que podem mudar completamente a forma como você enxerga certos eventos recentes na Igreja Católica e seu significado para os tempos em que vivemos. E devo alertá-los: a informação mais impactante será revelada apenas na parte final deste vídeo. É algo que poucos estudiosos perceberam, mas que tem implicações profundas para entendermos os sinais dos tempos atuais. Então, fique comigo até o fim. Vamos começar nossa jornada explorando a famosa profecia dos papas, um documento fascinante que tem intrigado estudiosos por séculos. Esta profecia contém descrições enigmáticas que parecem prever características dos papas ao longo da história, incluindo o Papa Francisco. A profecia dos papas foi atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo a tradição, durante uma peregrinação a Roma em 1139, Malaquias teria recebido uma visão divina na qual viu todos os futuros papas até o fim dos tempos. Cada papa seria identificado por uma breve frase em latim que caracterizaria seu pontificado ou algum aspecto relevante de sua vida. O que torna essa profecia tão interessante para nossa discussão é que, segundo muitos estudiosos, o Papa Francisco seria o último papa da lista. A ele foi atribuída a descrição Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano,
que, segundo a profecia, pastorearia seu rebanho durante muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz temível julgará seu povo. Agora, vejamos como isso se conecta ao Papa Francisco. Embora ele tenha adotado o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, seu nome de batismo é Jorge Mário Bergoglio, de descendência italiana. Além disso, ele é o primeiro Papa jesuíta da história, e os jesuítas têm uma forte conexão com Pedro, o primeiro Papa, por seu voto especial de obediência ao Pontífice. O renomado estudioso bíblico Dr. Thomas Horn, em seu livro Petrus Romanus, argumenta que essas conexões não são meras coincidências. Ele aponta que o momento histórico do papado de Francisco, marcado por crises sem precedentes na Igreja e no mundo, alinha-se perfeitamente com o que a profecia descreve como o período do último Papa. Mas vamos mais além. As visões de Nossa Senhora de Fátima também oferecem elementos intrigantes. Em 1917, 3 crianças pastoras em Portugal relataram aparições da Virgem Maria, que lhes confiou 3 segredos. O terceiro segredo, que só foi revelado parcialmente pelo Vaticano em 2000, incluía a visão de um bispo vestido de branco que seria morto. Muitos acreditam que esse bispo seria um papa e alguns associam essa visão ao Papa Francisco. O teólogo padre Nicholas Gruner, que dedicou sua vida ao estudo das mensagens de Fátima, sempre sustentou que o terceiro segredo não foi completamente revelado e que continha advertências específicas sobre crises na liderança da Igreja nos últimos tempos. O que torna essas conexões ainda mais relevantes são alguns eventos peculiares do pontificado de Francisco. Em 2014, ele mesmo declarou que seu papado seria breve, estimando em 4 ou 5 anos. No entanto, já se passaram mais anos do que isso. Ele também foi o primeiro Papa em quase 600 anos a assumir o cargo após a renúncia de seu predecessor, o Papa Bento XVI, em vez de após sua morte. Interessante notar que o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, fala sobre uma aliança que seria confirmada por 1 semana, e no meio dessa semana, os sacrifícios e ofertas cessariam. Alguns estudiosos interpretam esta semana como 7 anos, e veem paralelos com o papado de Francisco e suas iniciativas ecumênicas sem precedentes. Agora você pode estar se perguntando, mas o que isso tudo significa para nós cristãos hoje? Como devemos interpretar esses sinais? A Bíblia nos ensina em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Se você está acompanhando até aqui e se sente comprometido com a busca pela verdade espiritual, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Vamos agora aprofundar nossa análise sobre aspectos específicos do papado de Francisco que parecem alinhar-se com estas antigas profecias. Existem marcos no seu pontificado que muitos veem como cumprimento direto das palavras enigmáticas encontradas nas profecias de São Malaquias. Francisco tem sido um papa de muitos primeiros. Primeiro papa jesuíta, primeiro do hemisfério sul, primeiro a adotar o nome Francisco. Mas talvez o mais significativo seja sua abordagem única aos assuntos da Igreja. Ele tomou decisões que muitos consideram revolucionárias e, em alguns casos, controversas dentro da própria hierarquia católica. Essas mudanças podem ser interpretadas como os tempos de grande tribulação mencionados na profecia. O antropólogo e estudioso de textos proféticos, Dr. Michael Reynolds, observou que momentos de grandes mudanças na Igreja frequentemente coincidem com sinais proféticos. Ele escreve:
As ações do Papa Francisco em direção a uma igreja mais inclusiva e suas posições sobre questões ambientais e sociais estão alinhadas com o que muitas profecias descrevem como características do último pontificado. Precisamos examinar também outro documento profético importante, o manuscrito de Garabandal. Entre 1961 e 1965, 4 meninas na pequena vila espanhola de San Sebastián de Garabandal afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. Entre essas mensagens estava um aviso sobre eventos importantes na igreja e no mundo, incluindo uma advertência sobre um período de grande confusão doutrinal que precederia a acontecimentos dramáticos. O que é fascinante é que essas meninas, sem qualquer conhecimento teológico avançado, previram com precisão muitas das questões que têm sido centrais durante o papado de Francisco. A coincidência temporal é impressionante. Deus nos alerta em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não podemos ignorar como estas palavras descrevem com precisão a condição moral e espiritual de nossa sociedade atual. E é neste contexto que devemos analisar as profecias relacionadas ao Papa Francisco. Há também conexões intrigantes com textos apocalípticos. No livro do Apocalipse, capítulo 17, encontramos referências à cidade das 7 colinas, tradicionalmente identificada como Roma, e há uma grande mudança que ocorreria no centro do poder religioso. Muitos estudiosos interpretam estas passagens como prenúncios de transformações dramáticas na liderança da Igreja Católica. O teólogo Dr. Jonathan Martinez, especialista em escatologia, sugere que o fim do papado de Francisco pode marcar não apenas uma transição na liderança da Igreja Católica, mas potencialmente um ponto de virada profético na história da humanidade. Esta perspectiva está fundamentada em sua análise minuciosa das profecias bíblicas e suas correlações com eventos atuais. Amados irmãos, a Bíblia nos ensina que devemos estar sempre vigilantes. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesus nos diz: Vigiem, pois, e orem sempre, para que sejam considerados dignos de escapar de tudo o que está para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este alerta nunca foi tão relevante quanto agora. Os sinais dos tempos estão diante de nós, e as profecias sobre o Papa Francisco podem ser uma peça importante desse quebra-cabeça profético. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 e 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. E agora chegamos ao ponto crucial de nossa análise, a revelação que prometi compartilhar com vocês. Existe um padrão nas datas associadas às profecias sobre o Papa Francisco que poucos perceberam. Quando examinamos o calendário litúrgico católico e as datas significativas mencionadas nas visões de Fátima, encontramos uma sequência numérica que aponta para um momento específico no futuro. Esta sequência, quando alinhada com os ciclos lunares mencionados nas profecias de São Malaquias, sugere um período de tempo que coincide exatamente com eventos astronômicos raros previstos para ocorrer em breve. O Dr. James Richardson, astrofísico e estudioso de profecias bíblicas, observou que,
Quando as configurações celestes descritas em textos antigos são sobrepostas ao calendário atual, emerge um padrão que aponta para um momento decisivo no pontificado do Papa Francisco. Este alinhamento celeste raro é semelhante ao que ocorreu durante eventos bíblicos significativos, como o nascimento de Jesus Cristo. Precisamos estar atentos, pois a Bíblia nos adverte em Mateus, capítulo 16, versículo 3, quando Jesus repreendeu os fariseus. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Queridos irmãos, não estou aqui para prever datas específicas ou para afirmar com certeza absoluta quando ou como estes eventos ocorrerão. Estou compartilhando estas conexões para que possamos estar vigilantes e preparados espiritualmente. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Independentemente de quando estes eventos proféticos se cumprirem completamente, a mensagem central para nós permanece clara. Vivemos em tempos extraordinários, onde as profecias bíblicas estão se desdobrando diante de nossos olhos. O importante não é apenas reconhecer estes sinais, mas responder a eles com fé e compromisso renovados com Deus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, lemos: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não exponha a sua vergonha. Esta vigilância espiritual é o que nos manterá firmes nos tempos de tribulação. As profecias sobre o Papa Francisco e as mudanças na liderança da Igreja Católica são apenas uma parte de um quadro profético muito maior que aponta para o fim dos tempos. O importante é que cada um de nós examine sua própria vida à luz da Palavra de Deus e tome a decisão de seguir a Cristo com todo o coração. Se este vídeo tocou seu coração e despertou seu interesse em aprofundar-se nas profecias bíblicas, convido você a se inscrever em nosso canal Entre o Céu e a Terra. Temos muitos outros vídeos explorando temas proféticos e bíblicos que certamente enriquecerão sua compreensão espiritual. Deixe seu comentário compartilhando suas impressões sobre este tema e suas próprias percepções sobre os sinais dos tempos. E se você ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, não espere mais. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Procure uma igreja próxima da sua casa para congregar e crescer na fé. Agradeço por ter assistido até aqui. No próximo vídeo, vamos explorar as profecias bíblicas sobre Israel e sua conexão com os eventos finais. Não perca! Que Deus abençoe ricamente sua vida e sua família e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.